Bom, hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. E para começar a nossa imersão de hoje, pense em um cenário bem específico. Uhum. Ontem, o lateral esquerdo do Grêmio, o Marlon, comemorou o aniversário dele, mas apoiado em um par de muletas. Pois é, uma situação bem complicada. Exato. E hoje, o presente de aniversário dele não foi, sei lá, um relógio caro, uma viagem surpresa ou um carro esportivo. Foi dar um único passo, Sozinho. sozinho, direto no gramado do CT Luiz Carvalho. E assim, parece simples para quem está de fora, né? Para quem acompanha pelas redes sociais, mas a engenharia invisível para que esse único passo acontecesse envolve uma reestruturação de todo o lado esquerdo de um time de elite e 2 turnos diários de uma fisioterapia que, olha, beira a tortura. Com certeza. É um processo brutal. Então, nesta nossa análise detalhada de hoje, a gente vai muito além de um simples boletim médico. A nossa missão é dissecar a anatomia de uma recuperação de alto rendimento no esporte moderno. Aham. Olhar para o que ninguém vê, né? Isso. O caso do Marlon, que sofreu aquela fratura terrível no tornozelo direito lá no dia 19 de março, em uma partida contra o Vitória, na Arena, é o nosso ponto de partida. E que ponto de partida, diga-se de passagem. Sim. E para mapear como um clube sobrevive à perda de uma peça-chave por 5 meses e como a biologia humana é forçada a acelerar seus limites, eu conto com a nossa voz analítica de sempre. Ah, muito obrigada. É excelente estarmos juntos para mais este mergulho. E olha, o que torna o caso de hoje tão intrigante não é apenas a fratura em si, sabe? Tá. O que seria então? É a colisão de duas linhas do tempo que, honestamente, se odeiam. Como assim se odeiam? Bom, de um lado, a gente tem a urgência maníaca do calendário do futebol, né? Aquela coisa de jogo quarto e domingo, viagem, pressão. E do outro lado, tem o tempo biológico inflexível da calcificação de um osso humano. Ah, o osso não quer saber se tem final de campeonato na semana que vem. Exatamente, a biologia não tem calendário. E quando uma lesão dessa magnitude acontece lá em março, bem no início do ano competitivo, ela testa o limite financeiro, tático e emocional de absolutamente toda a estrutura de um clube. E pegando esse gancho, vamos começar exatamente por esse aspecto emocional, porque o marco que aconteceu nesta manhã de quinta-feira, lá no CT do Grêmio, tem um peso psicológico que, sinceramente, as câmeras dos jornalistas não captam totalmente. Não captam mesmo. É algo muito interno. Para quem está nos ouvindo e não viu as imagens, o Marlon pisou no campo pela primeira vez por uma leve caminhada. O Grêmio publicou um vídeo dele e a citação exata divulgada pelo clube foi, abro aspas aqui, "Estamos de volta, dando uma caminhadinha, vendo o sol de novo, graças a Deus." Fecho aspas. Nossa, essa frase é muito forte. Sim. Prestando atenção nessa parte, vendo o sol de novo, cara, parece a fala de alguém saindo de um cativeiro, não de um atleta em recuperação num clube de elite, sabe? Mas é que, do ponto de vista mental, o departamento médico atua quase como um cativeiro de luxo. Um cativeiro de luxo. Como assim? É uma caverna clínica, vamos colocar dessa forma. Imagina a rotina de um atleta profissional de futebol. Eles vivem ao ar livre, correndo, em um ambiente que é pura adrenalina, competição, grama, torcida. Sim, é o habitat natural dos caras. Exato. E aí, de repente, um estalo. Uma fratura joga esse indivíduo dentro de uma sala fechada. Nossa, do dia pra noite. Do segundo para o segundo seguinte. E lá dentro é luz fluorescente, cheiro de éter, barulho de máquinas de choque, de ultrassom. Durante meses ele escuta pela janela os gritos do treinador lá fora. Barulho da bola, o pessoal dando risada no aquecimento. Isso. Enquanto ele está preso a uma maca, sabe? Fazendo exercícios dolorosos de curtíssima amplitude. Então, a transição de hoje para o gramado não é só ortopédica. O cérebro finalmente entende que ele não é mais predominantemente um doente. Uau, aqui é que a coisa fica realmente interessante porque é a transição para voltar a ser atleta. É quase como, imagina um astronauta que passou meses numa estação espacial, num ambiente todo fechado e artificial, voltando a sentir a gravidade da Terra, sabe? É uma ótima analogia. O corpo precisa reaprender o ambiente. E aqui tem um detalhe nas nossas fontes que deixa esse contraste assim ainda mais dramático.
Até ontem, quarta-feira, no próprio aniversário, a mobilidade do Marlon dependia totalmente de muletas. Uhum, ele fez aniversário dia 20 de maio, de moletas. Soprou as velhinhas sem poder colocar o peso integral da perna direita no chão. Aí, no dia seguinte, tipo num passe de mágica, a muleta fica no vestiário e ele vai pra grama. Mas, eu quero bancar o advogado do diabo aqui só pra gente aprofundar. Manda ver. O osso já curou, a dor aguda da cirurgia já sumiu faz tempo, porque essa simples caminhada no sol é tratada como um milagre se ele na prática ainda está há meses de poder jogar uma partida oficial. O que o contato com a grama e com a luz do sol faz efetivamente no corpo? Bom, o que é fascinante aqui é a quebra de um bloqueio neurológico que é fundamental. Bloqueio neurológico? Isso. Quando há uma fratura grave, o cérebro entra em um modo de superproteção extrema. Ele cria uma inibição muscular. Tá, ele desliga a musculatura para proteger o osso, é isso. Basicamente, sim. O sistema nervoso central fica emitindo um alerta constante dizendo: olha, não pise com força, não confie nessa perna de jeito nenhum, você vai sentir dor e vai piorar a lesão. E esse medo, fica literalmente gravado no subconsciente do atleta. Caramba. E aí a grama atua como o quê? O ato de ir para a grama, de sentir a luz natural no rosto, sentir a textura do campo debaixo da chuteira ou do tênis, age como um gatilho de segurança para o cérebro. É a prova tangível, sabe, de que a fase de proteção extrema finalmente acabou. Cai a ficha do corpo, né? Exato, a ficha cai. O problema, e aqui a gente entra no grande paradoxo da recuperação física no esporte, é que agora que a mente está livre daquela dor constante da fratura, o corpo vai precisar sofrer o dobro. Sofrer o dobro. Mas ele não acabou de melhorar? Melhorou do osso, mas a fisioterapia que reconstrói a estrutura de verdade, a partir de agora, é brutal. Brutal é a palavra certa. E a gente precisa desvendar essa engrenagem oculta agora, porque, para nossa audiência, quem tá de fora pode imaginar aquela velha cartilha do gesso, sabe? Ah, sim, a cartilha do cidadão comum. Pois é. A pessoa comum quebra o osso, bota o gesso na emergência, fica ali 30 dias deitada no sofá, assistindo série e jogando videogame, e só depois, quando tira o gesso, é que começa a fisioterapia. É, mas no alto rendimento a história é completamente outra. Muito outra. As nossas notas sobre esse caso apontam que os trabalhos intensivos de fisioterapia do Marlon começaram, pasmem, logo na primeira semana após a cirurgia. A perna ainda devia estar latejando, os pontos todos frescos, e já tinha trabalho pesado acontecendo. E tem que ter, né? Porque no esporte de alto rendimento, o repouso absoluto é considerado um inimigo quase tão letal quanto a própria lesão. Sério? O repouso é um inimigo? Com toda certeza. Se um atleta profissional ficar totalmente parado, sem nenhum estímulo externo, a atrofia muscular e a perda de capacidade cardiovascular causam um estrago mas tão grande, que o tempo de retorno aos gramados praticamente dobra. Então eles mexem na perna quebrada na primeira semana? Não exatamente. O foco na primeira semana não é mexer na fratura em si, mas manter as engrenagens em volta girando, sabe? É drenagem linfática constante, para o edema não calcificar, é manter a coxa, o quadril e o abdômen ativos, é o uso de eletroestimulação. Entendi. O corpo todo tem que achar que ainda está treinando. Isso mesmo. E isso demanda uma estrutura de tempo que foge totalmente da normalidade corporativa. E isso nos leva ao detalhe que eu particularmente achei o mais curioso em todo esse material de apoio. A rotina atual dele não é de um treininho de manhã. São 2 turnos rigorosos de dedicação. 2 turnos pesados. Uma parte acontece no CT do Grêmio, usando toda aquela estrutura gigantesca do clube, e a outra parte do dia acontece com um profissional particular. E isso, sério, me gera um questionamento. Se nós estamos falando de um clube do tamanho do Grêmio, que tem milhões investidos em fisiologia de ponta, piscinas aquecidas, equipamentos isocinéticos, médicos de primeiríssima linha... A elite da elite, né? Sim. Por que um atleta contrata um fisioterapeuta de fora para fazer um segundo turno? Isso não gera, sei lá, um conflito, um atrito com o departamento médico do clube? Parece que ele não confia no clube. Muita gente pensa isso. E pode gerar atrito, sim, se não houver um alinhamento muito claro de protocolos. Mas hoje em dia, na elite, a integração é o padrão. E o motivo real de existir esse profissional particular não é, de forma alguma, a falta de equipamento ou capacidade no clube.
É puramente a janela de tempo. Como assim, janela de tempo? Bom, o clube fornece um serviço de excelência no período em que o elenco está lá nas instalações, certo? Certo, o horário comercial deles. Exato. Mas a biologia da cicatrização não bate ponto às 5 da tarde, pega a mochila e vai para casa. Boa, é verdade. Grande parte da regeneração de tecidos ocorre durante a noite, durante o ciclo de sono e repouso. Ah, ou seja, não é que o profissional particular vai substituir a máquina de milhões de dólares do clube. Ele vai, na verdade, gerenciar o corpo do cara lá pelas 10 da noite, quando o CT já tá fechado e todo mundo foi dormir. Precisamente. Imagina a seguinte situação. Após o treino intenso lá no clube, de manhã e de tarde, o tornozelo do atleta gera uma resposta inflamatória aguda, o que é normal. Incha tudo, né? Incha tudo. Aí o profissional particular entra em cena à noite, na casa do jogador, para fazer uma drenagem manual, controlar a vascularização local e garantir que, na manhã seguinte, o atleta chegue ao CT sem inchaço nenhum. Zerado pra tomar mais pancada no treino. Exato. Pronto para receber a carga de treino do clube de novo. Se conectarmos isso a um contexto maior, esse é o conceito moderno do atleta visto como uma corporação independente. Uma empresa humana. O corpo dele é um ativo de altíssimo valor financeiro, e a terceirização de cuidados nesse contraturno é basicamente a pólice de seguro para garantir que a sua empresa corporal não perca valor de mercado durante esses 5 meses de inatividade. Cara, isso faz todo o sentido do mundo. É um investimento no próprio patrimônio. E agora que essa fase inicial da cicatrização e da ausência de dor foi superada, as nossas fontes informam que a rotina mudou o foco. Sai um pouco a maca e entra o ganho de força e mobilidade. Agora o bicho pega. Pega mesmo. Porque, voltando àquele aspecto visual da coisa, tirar as muletas e caminhar no sol é muito bonito pro vídeo. Mas eu li certa vez que a atrofia de uma perna imobilizada é chocante a olho nu. É assustador. E aquela clássica imagem da panturrilha do membro lesionado fica fina, sabe? Quase metade do tamanho da outra perna sadia. Fica irreconhecível, parece a perna de outra pessoa. Por que isso acontece tão rápido? Porque a musculatura secou por falta de uso, o osso calcificou, beleza, o alicerce lá dentro está sólido. Mas os músculos, os tendões e os ligamentos ao redor, que são o verdadeiro motor dessa perna, perderam volume, perderam força de contração e, mais importante de tudo nessa fase, perderam a propriocepção. Espera. Vamos traduzir esse termo para a nossa audiência, porque é uma palavra complicada. Propriocepção. Como a gente pode visualizar isso de forma prática no contexto de um tornozelo que foi quebrado? Claro. A propriocepção é, de forma muito resumida, a capacidade que o seu sistema nervoso tem de reconhecer a exata posição das suas articulações no espaço, sem que você precise ficar olhando para elas. Quando você anda no escuro e não tropeça, é a propriocepção trabalhando. Entendi. Seria tipo, sei lá, o sensor de estabilidade de um carro de Fórmula 1. É a analogia perfeita. O osso curado é como um chassi recém-soldado lá na oficina. Ele tá duro, tá resistente. Certo. Mas a propriocepção é o sensor do computador de bordo da suspensão desse carro. Se a equipe não recalibrar esse sensor com precisão e o carro entrar numa curva de alta velocidade achando que está no asfalto liso... Quando, na verdade, a roda tocou na zebra. Isso, a suspensão vai quebrar na hora. No caso do Marlon, transportando para o campo, essa curva de alta velocidade vai ser uma dividida, debaixo de chuva, contra um atacante adversário que vem a 30 km por hora na direção dele. Caramba! E o cérebro precisa saber milimetricamente a inclinação que aquele tornozelo suporta no barro? Exato. Se o pé inclinar 1 grau a mais na grama molhada e o cérebro não tiver essa leitura instantânea para mandar a musculatura travar e segurar o tranco, o ligamento estoura de novo em questão de milissegundos. Nossa! Então, voltando para o treino de hoje, aquela caminhadinha no gramado não é de jeito nenhum um treino aeróbico para perder peso. É literalmente o começo da recalibragem desse sensor do computador de bordo do tornozelo. Literalmente isso. É ensinar o pé a sentir o chão de novo. A textura da grama, a irregularidade da terra, é um trabalho microscópico de conexão elétrica entre o sistema nervoso central e o tornozelo. E é por isso que leva tanto tempo e dá tanto trabalho. Essa engenharia humana é realmente fascinante.
Mas, enquanto o Marlon vive essa odisseia solitária e microscópica lá nas salas de fisioterapia, do lado de fora das paredes do departamento médico, a vida segue. E segue rápido. O calendário do futebol brasileiro não tem compaixão nenhuma. O campeonato não vai dar um pause porque o lateral titular do Grêmio fraturou o tornozelo. E aí entramos no que eu chamo de efeito dominó tático. Ah, o famoso efeito dominó. Isso afeta o time inteiro. Demais. Porque uma lesão grave não quebra apenas o osso da perna de um jogador. Ela fratura, na prática, a espinha dorsal de todo um esquema de jogo. De acordo com as nossas informações nas fontes, com a saída repentina do Marlon lá em março, o Pedro Gabriel teve que assumir imediatamente a posição. Virou titular incontestável do dia para a noite. Sim. E o Caio Paulista virou a única opção real ali no banco de reservas até o retorno do defensor. E muita gente, sabe, principalmente quem assiste de fora, analisa isso de um jeito muito matemático. Ah, saiu a peça A, entrou a peça B, problema resolvido, o time que siga o jogo. O pensamento comum é esse. Mas na prática não é assim que a banda toca, né? O GPS do time inteiro, a movimentação de todo mundo muda. Muda drasticamente. Isso levanta uma questão importantíssima. Tratar substituições no esporte moderno como um simples corta e cola de peças é o maior erro de quem tenta analisar a tática superficialmente. Como é que funciona o planejamento de verdade, então? Quando o Grêmio ou qualquer time desse nível planejou o ano lá em janeiro, havia uma minutagem prevista para cada atleta. O Pedro Gabriel, por exemplo, estava num planejamento de gestão de carga. Ele estava pronto para entrar, dar um fôlego ao titular em jogos menos críticos ou jogar as primeiras fases das Copas. Ele era tipo o ator substituto na Broadway, que fica ali nos bastidores esperando o dia de folga do astro principal? Isso. E, de repente, em março, toda essa rede de proteção cai. O ator principal quebra a perna, a minutagem do Pedro Gabriel dispara exponencialmente, ele é jogado em um cenário de exposição máxima, precisando performar em alto nível a cada 3 ou 4 dias. E enfrentando os pontas adversários que vêm fresquinhos do banco, né? Exato. E os adversários vêm com a instrução clara do técnico de forçar jogadas nas costas de quem não era o titular absoluto. É um alvo nas costas ele. E tem também o ajuste dos outros 10 jogadores em campo, que a gente esquece. Se o Marlon for, digamos, um lateral de ultrapassagem, aquele cara muito ofensivo que vai no fundo toda hora, ele empurra o time adversário para trás. Ele dita o ritmo daquele corredor. Conservador, ficando mais na defesa, o volante que joga ali pelo lado esquerdo vai ter que mudar todo o seu mapa de calor. Com certeza, ele vai ter que compensar o espaço. Do nada, por causa de uma fratura que aconteceu em março num lance isolado, um meio-campista passa a correr, 3 quilômetros a mais por jogo, só para cobrir um corredor que antes era ocupado de forma diferente pelo titular. E essa sobrecarga invisível, acumulada ao longo dos meses de abril, maio e junho, gera um estresse terrível no sistema inteiro. O desgaste físico e, eu diria que especialmente o desgaste mental, sobre o substituto direto, o Pedro Gabriel, é brutal. A pressão de não poder errar. Imagina só, e se ele sofre uma fadiga muscular no meio dessa maratona? Ou pior, se ele toma um cartão vermelho direto numa partida tensa, ou completa aquela série chata de 3 amarelos... Aí a casa cai de vez. Imediatamente, a pressão inteira, o peso da arquibancada do estádio, desaba sobre o Caio Paulista, que era apenas a terceira opção no início do ano e passa a ser a última linha de defesa daquele setor. É um castelo de cartas. O tabuleiro de xadrez do treinador precisa ser redesenhado o tempo todo. E tudo isso tentando, claro, não perder pontos preciosos no campeonato nacional e não ser eliminado nas Copas. É um verdadeiro teste de resiliência e de profundidade do elenco. Olha, é a teoria do caos aplicada ao futebol. O bater de asas de uma borboleta, ou melhor, uma pisada falsa num buraco do gramado lá na arena contra o Vitória em março, altera a rotação de volantes e pontas em jogos difíceis lá em meados de junho. É tudo bizarramente interligado. Tudo conectado. O que nos projeta direto para a linha do tempo futura desse caso. A gente falou do presente de aniversário ontem com muletas e da tal caminhada hoje.
Quem está nos ouvindo e de repente é torcedor apaixonado pode cair na armadilha do otimismo fácil, né? Cá, o torcedor sempre acha que a volta é amanhã. Sempre. O cara pensa, beleza, já está caminhando, semana que vem já pode bater uma bolinha no treino com os reservas e no mês que vem está em campo fazendo gol. Só que as nossas fontes, elas jogam um balde de gelo fenomenal nessa expectativa. E é um balde de gelo totalmente necessário, sabe? Porque ele é baseado na realidade dura da fisiologia esportiva que não permite atalhos mágicos. O cronograma é bem claro, olha só. Os trabalhos com bola, ou seja, o ato de voltar a fazer aquilo que define um jogador de futebol, estão previstos apenas para o período entre julho e agosto. Gente, nós estamos no final de maio. Tem muito chão pela frente ainda. É um deserto de mais de 40 dias só de preparação física, choque, academia e aquela recalibragem do tal sensor que você explicou, antes que ele possa simplesmente dar um chute numa bola de forma competitiva num treino fechado. E o retorno oficial, valendo 3 pontos, com a camisa pesada do clube e pressão da torcida, só está marcado para agosto. Conta pra gente, por que essa lacuna de tempo tão grande entre conseguir caminhar hoje, sorrindo no sol, e estar pronto para dar um passe longo sob pressão em agosto? Bom, é porque a diferença biomecânica entre caminhar de boa no gramado e disputar um jogo de primeira divisão é simplesmente colossal. Explica melhor isso. Caminhar exige apenas que você sustente o peso do seu corpo de forma linear para frente, em um ambiente totalmente controlado. Jogar futebol de elite, por outro lado, exige que esse mesmo tornozelo que acabou de colar suporte uma força de torção equivalente a 4, às vezes 5 vezes o peso corporal do atleta. 5 vezes o peso dele num único tornozelo? Sim, em uma fração de segundo durante uma mudança brusca de direção. Se ele pular para cabecear um escanteio e aterrissar em cima do pé de um adversário. Nossa, só de imaginar já dói. A articulação precisa ter força explosiva e reatividade para não quebrar de novo ali mesmo. Então, esse longo período de junho e julho será dedicado quase exclusivamente a expor esse tornozelo ao caos controlado. O que seria o caos controlado no treino? Saltar em cima de caixas de madeira, fazer mudanças abruptas de direção estando sob fadiga extrema, resistir a cargas instáveis com elásticos. O trabalho com a bola é literalmente a última cereja do bolo. Por quê? A bola não ajuda a recuperar o movimento? Ajuda, mas tem um perigo. Quando a bola rola, o jogador para de pensar no tornozelo. A atenção vai para a jogada. E é nesse momento que o corpo tem que estar 100% pronto para agir no piloto automático, sem depender da atenção consciente dele para proteger o pé. É como você falou antes. Se o computador de bordo falhar, quando ele entrar no piloto automático, a máquina toda quebra de novo no primeiro buraco. Exatamente. A proteção não pode mais ser consciente, tem que ser reflexo puro. E falando sobre esse retorno marcado para agosto, tem um ponto na nossa pauta que eu considero de longe a grande reviravolta tática dessa temporada, que é justamente o calendário. Ah, esse ponto é crucial. As fontes apontam que a volta oficial do Marlon aos jogos vai coincidir exatamente com o fim da paralisação do calendário para a Copa do Mundo. A princípio, para um torcedor comum, parece só um detalhe chato de agenda, uma coincidência trivial. Mas isso muda tudo, não é? Altera o equilíbrio de poder do campeonato de uma forma que pouquíssima gente debate abertamente. É mesmo. Sim, nós costumamos olhar para a Copa do Mundo como a celebração máxima do esporte, né? Aquele momento de festa onde os clubes simplesmente param tudo e ficam assistindo pela TV. Mas para as diretorias, os departamentos médicos e as comissões técnicas, a interrupção de um mês no calendário doméstico funciona como uma verdadeira arma secreta. Arma secreta. É quase como apertar um botão de pause em um videogame no momento crítico em que você estava perdendo toda a sua energia. Explica melhor essa dinâmica do botão de pause. Porque quem não é envolvido diretamente na gestão do futebol, o pessoal de casa às vezes esquece o sufoco absoluto que é jogar quartas e domingos ininterruptamente. Vamos pensar no cenário do Grêmio e de outros clubes que têm peças-chave machucadas. Se não houvesse essa pausa da Copa, o campeonato continuaria rodando impiedosamente. Toda quarta, todo domingo. Viagem, hotel, jogo, aeroporto. Isso. O time continuaria sobrecarregando o Pedro Gabriel na lateral esquerda
correndo o risco constante de desgastar também o Caio Paulista. E o mais grave de tudo, sangrando pontos na tabela. Perdendo jogo bobo por cansaço. Exato. Perdendo posições essenciais no Brasileirão, enquanto o seu titular absoluto, o Marlon, está lá no departamento médico fazendo drenagem às 10 da noite. Tá, e com a pausa? Com a paralisação da Copa do Mundo, a pressão por resultado simplesmente cessa. O campeonato inteiro congela. Esse ato de 30 dias atua, de forma não oficial, como uma segunda pré-temporada no meio do ano. Então, na prática, enquanto o campeonato inteiro fica no sofá assistindo aos jogos das seleções na Copa, o Grêmio ganha um tempo valiosíssimo e totalmente livre de riscos para terminar a recalibragem do Marlon. Exatamente, o clube tem a tranquilidade de colocar o jogador em campo nos meses de julho e agosto para fazer aqueles trabalhos com bola, readquirir o ritmo de treino e realizar coletivos internos sobre o manto de proteção total dessa paralisação. Ninguém está cobrando vitória na quarta-feira porque não tem jogo na quarta-feira. Perfeito. Não há aquela urgência nociva de antecipar o retorno do cara, correndo o risco de nova lesão, só por causa de um clássico no domingo ou de uma eliminação iminente numa Copa. E o resultado disso é maravilhoso para o clube. O que acontece em agosto, então? Quando o calendário finalmente voltar ao normal em agosto e o torneio desativar o tal pause para entrar na reta final e decisiva da temporada, que é quando a gigantesca maioria das equipes estará esgotada e remendada, o Grêmio estará totalmente rearmado. Zerado. O retorno do Marlon, em plena forma física, no auge do vigor, funciona basicamente como se a diretoria tivesse feito a contratação de um grande reforço de peso caríssimo na janela de transferências do meio do ano. Nossa, é muito verdade isso. É fascinante perceber como um evento global que paralisa o mundo do outro lado do oceano altera tão silenciosamente as estratégias e os destinos dos times aqui nos campeonatos locais. Essa reflexão é sensacional. O que pra gente parece ser apenas uma pausa chata no calendário de clubes, onde a gente sente falta do nosso time no final de semana, é, na verdade, uma zona de escape estratégica. A Copa do Mundo atuando ali, nas sombras, como um refúgio invisível para quem precisava desesperadamente de tempo para arrumar a casa. É o tempo que o dinheiro não compra no futebol. Exatamente. E é com essa visão macro, entendendo que absolutamente tudo no ecossistema do futebol está profundamente conectado, desde um simples osso em um tornozelo calcificando lá no escuro de uma sala de fisioterapia, até o alinhamento de um mega evento global do outro lado do mundo, que nós encerramos nossa exploração de hoje. Foi um papo excelente, como sempre. Foi demais, porque essa história do Marlon vai muito, muito além de uma simples caminhada ensolarada para tirar foto. É uma aula magistral de paciência, de adaptação tática e principalmente de ciência aplicada ao limite máximo do corpo humano. Com certeza. Um agradecimento imenso à nossa audiência, que está sempre disposta a mergulhar nessas camadas mais profundas das notícias com a gente, fugindo do óbvio. Fica aqui a reflexão para o pessoal de casa sobre o peso imenso daquele trabalho invisível que ninguém aplaude na arquibancada. Até a nossa próxima análise detalhada. Continuem curiosos.